Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que finalmente, aleluia, venceu o seu jogo, né? Ganhou do Metropolitanos 2-1 e agora é o líder do seu grupo na Copa Libertadores da América e respira um pouco mais aliviado na competição continental. Alan Patrick e Luiz Adriano fizeram os gols da vitória, mas a gente tem algumas coisas a conversar, afinal dois jogadores que não vinham jogando se destacam e salvam o Inter do que seria o empate na Venezuela. Mano Menezes dá algumas explicações e cita inclusive falta de ritmo de jogo de alguns jogadores para justificar o baixo desempenho do Inter, em especial no segundo tempo. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo, claro, quero falar um pouquinho, né, da vitória do Internacional 2-1 contra a equipe do Metropolitanos. Começamos muito bem, depois, olha, foi no sufoco, né? Me senti em 2006, né, quando o Yarley pegava a bola lá contra o Barcelona e a gente tava aqui, ó, no banco de reservas pedindo pra acabar o jogo. A diferença é que agora é contra um time semi-amador, né, da Venezuela, mas enfim, é o momento do Internacional, é o momento de dificuldade. E todo mundo sabia, né, que o Inter ia passar por dificuldades contra a equipe do Metropolitanos, né, que é um time muito limitado tecnicamente, né, um time que tem deficiências muito graves. Ontem acho que o Diego Brião falou durante a maratona do Vozes, né, que dificilmente o Inter vai encontrar um adversário tão fraco assim durante, né, a temporada de 2023. Talvez tenha sido o último adversário tão fácil assim no caminho do Internacional, né? Mas o Inter não tem nada a ver com isso, o Inter foi lá e venceu. Precisava vencer e venceu. Nós falamos muito sobre isso durante a semana, né? O fato do Inter vir de resultados ruins, são 6 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas. Então é claro que tudo isso impacta, ó, na cabeça de quem tá em campo, né? Em especial quando tu toma um gol da forma como tu tomou na volta do intervalo, né? E aí tem a pressão do Metropolitanos, mas dessa vez a bola não entrou, né? Mas enfim, a gente tem algumas coisas para falar em relação a esse jogo, né? O Mano apresentou algumas novidades na escalação, muito por conta da necessidade também, né? O Inter tinha 5 jogadores fora por lesão, né, neste jogo: Bustos, René, Mercado, Vitão e o próprio Charles Arangues, né, que ainda não está relacionado. E a grande novidade mesmo foi no gol. John foi o escolhido, né, na vaga do Kehler, e a escolha se justificou. Não teve falha no gol, assim como para mim o Kehler também não vem falhando nesses gols que o Inter toma de fora da área, porque, de novo, né, muito espaço para o jogador adversário finalizar. É uma cobrança de escanteio, né, o Nico Hernandes afasta, e aí no rebote ninguém na frente da área para evitar um chute de frente, né? O John ainda deu azar que a bola desviou no Johnny, aí não tinha nenhuma chance de defesa pro goleiro colorado, que ainda salvou o Inter, né? Não fosse o John, o Inter teria voltado com 1 ponto para casa só. Uma defesa espetacular, né? De letra, né? Uma defesa sensacional que fez o John, que colocou aí o Internacional na liderança do Grupo B da Copa Libertadores da América. Então, para mim, né, o John foi o jogador mais decisivo do Inter no jogo, né, justamente porque o Kehler não vinha sendo. Então, o goleiro decidiu para o Internacional e isso é uma grande notícia, com certeza, tá? Outras mudanças, né, que aconteceram: o Rômulo entrou na lateral direita, até não achei um jogo ruim, mas ele tem limitações. Moledo, Nico Hernandes, que foi expulso no final do jogo, mas também fez um gol para o Inter, né? Se ele não vai expulso ali, o Inter também teria tomado o 2-2. Então ele trocou, né, a expulsão pela vitória, né? Foi o que ele fez. O Inter vai ter problemas lá em Montevidéu, bom, mas lá em Montevidéu é um outro problema, né? Depois a gente pensa sobre isso. Mas o fato é que ele foi importantíssimo. Fez uma boa atuação durante os 90 minutos e teve uma tomada de decisão inteligente. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Se alguns zagueiros do Internacional tomariam aquele cartão vermelho em troca, né, do gol. Então, o Nico foi perfeito para mim naquele momento e fez o que tinha que fazer. Acabou também sendo peça importante dessa vitória no Internacional. Tauolara do lado esquerdo, não gostei da atuação dele, né? Acho que tá entrando muito mole nas jogadas do Tauolara, tá perdendo bolas fáceis, né? Não tá legal o Tauan.
Campanharo jogou só 45 minutos, né? Quando esteve em campo foi bem, né? Levou uma pancada no tornozelo e não sei se fica à disposição para o jogo de domingo, né? Mas realmente, quando esteve em campo foi bem. Johnny, né? Para mim, nada demais, razoável. Depois entraram. Bom, vamos para aqui, depois eu falo dos que entraram, tá? Alan Patrick foi o diferencial do Inter, como sempre é, né? Belo jogador, faz as coisas acontecerem, fez o gol de pênalti, achou o Luiz Adriano que fez o segundo gol, né? Pifou no segundo tempo o Depena, o Alemão. Cara, o Inter não faz gol, né? Um negócio impressionante, mas o Alan Patrick segue distribuindo assistência para todo mundo, né? Mas enfim, não foi o caso ontem. Wanderson e Pedro Henrique, pra mim, abaixo os dois, né? Apesar do Pedro Henrique ter sofrido o pênalti, né? Que abriu o placar, né? O pênalti convertido pelo Alan. Mas muita tomada de decisão errada. Não sei se a parte física, né? Tá afetando também os jogadores na tomada de decisão. Mas o fato é que eles estão bem distantes dos jogadores que a gente sabe que eles são, tá? Não tá legal. E o Luiz Adriano fez o gol, né? Fez uma boa atuação, né? Fez uma boa partida. Não só pelo gol, mas se movimentou bastante também enquanto teve perna. No segundo tempo entrou o Depena, que pra mim perde a bola do jogo pra fazer 3-1 e matar a partida. Entrou como segundo volante, tá muito claro que mesmo contra o Metropolitanos o Depena não pode ser segundo volante, não pode ter essa característica, o Depena é jogador mais pra frente. E vamos deixar assim, tá? Senão a gente vai ficar improvisando o Depena toda hora e ele vai seguir falhando, nós vamos queimar um bom jogador. Então deixa ele jogar mais pra frente. Os garotos entraram, né? O Matheus Dias, o Baralhas também entrou. Pra mim, nada demais, não contribuíram e também nem prejudicaram. O Alemão segurou algumas bolas lá na frente, mas né, também não fez um grande jogo. E o Igor Gomes entrou pra fechar a casinha. Então, esse foi o Inter contra o Metropolitanos. O que fica é a vitória. Ponto. A vitória foi a única boa notícia que o Inter teve lá em Caracas. Beleza? Quero saber a opinião de vocês. Deixa no comentário, que a tua opinião sempre é muito importante aqui pra nós, certo? O Mano Menezes comemorou justamente a vitória, né, do Internacional, e você pode comemorar também, né, assim como o Mano Menezes, na Inter Store Beira-Rio. Afinal, as lojas estão abertas todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde e também no link que tá na descrição aqui do vídeo. Você pode garantir camisas retrô, camisas de jogo, personalizar elas e todos os produtos licenciados do Inter, tá? Enfim, chaveiros, peças para pet, para recém-nascidos, para criança, tem muita coisa bacana na Inter Store Beira-Rio e você pode garantir no link que está na descrição ou nas duas lojas que estão no Gigante, né? Abertas todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde, beleza? Mano disse que o Inter tem que ter parâmetro na Copa Libertadores, né? Muito se critica o Internacional, mas ele saiu em defesa. Diz que a fase de grupos é uma competição e as oitavas de final, se o Inter lá estiver, são outras. Mas fez questão de destacar que o Inter, neste momento, tem a 7ª melhor campanha da Libertadores. E é um líder do seu grupo. É o único brasileiro invicto na competição, por exemplo. Então isso também precisa ser valorizado. Então diz que com uma vitória nos próximos 2 jogos, né, o próximo contra o Nacional em Montevidéu ou contra o Medellín no estádio Beira-Rio, o Inter estará classificado às oitavas de final. Bom, e aí tem reforço por chegar, os jogadores voltam de lesão, né? A parte física daqui a pouco vai estar um pouco mais ajustada, então ele também citou essas questões. Chegou a dizer, né, que o problema não é só físico, que lamenta muito, né, as lesões que o Inter teve, que jogadores que atuaram ontem como titulares sentem a falta do ritmo de jogo, não usaram no gauchão, né, eu avisei aqui. Sente falta do ritmo de jogo. Gostou muito do primeiro tempo, acho que fez um bom placar e poderia ter feito mais, mas no segundo, né, o Inter não consegue ficar com a bola, né, as chances não são criadas. O Inter tomou um gol muito cedo que trouxe, né, o Metropolitanos para o jogo, então ele viu por este caminho aí a vitória do Internacional, tá? Chegou a dizer, né, que o segundo tempo tá passando a ser um desafio. A equipe tem entrado com uma boa ideia inicial, mas precisamos corrigir e achar soluções para não sofrer tanto. Foi o que disse o Mano Menezes, né, após o jogo lá em Caracas, certo? Lembrando que esse jogo estava disponível na KTO, né? Se o Inter não tivesse tomado um gol, tinha faturado bastante, tá? Porque eu fiz uma acumulada que tinha o seguinte: vitória do Inter, Alan Patrick marca a qualquer momento, menos de 3,5 gols e ambos marcam não. Só que aí, né, o Inter tomou um golzinho. Tô dando uma olhada, tá? Hoje tem Campeonato Italiano, Sampdoria e Sassuolo, tem também Campeonato Português, né, para que você possa palpitar e se divertir, tá? Não tem muitos jogos no Brasil, mas a rodada é
no fim de semana, né, completa aí do Brasileirão, com o Inter jogando no domingo, 4 da tarde, contra a equipe do Bahia, certo? Cupom COLAR te dá 20% de free bet na KTO, combinado? Aquele abraço e a gente se vê. Aproveitem a vitória do Inter, que não é sempre, né? Tamo junto. Fui!